Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos à quinta marcha da Visibilidade Trans de Sorocaba, cujo tema é Gerações Trans, Passado, Presente e Futuro. Hoje vamos refletir sobre as guerras de ontem, as lutas de hoje e as incertezas do amanhã. Essa é uma parceria da Associação Transgêneros de Sorocaba com o Sesc Sorocaba e, devido à pandemia, estaremos transmitindo de maneira remota, seguindo todos os protocolos de segurança. Além da Marcha Trans, esse evento é um marco do 5º aniversário da Associação Transgênero de Sorocaba, que foi fundada em 2017, no dia 28 de janeiro. Aproveitando a deixa, eu gostaria de convidar a presidente da TS, Tara Wells, para dar uma palavrinha aqui no palco. Por favor, Tara. Olá, Márcia. Olá, Arthur. Olá. Que lindo, 5 anos de ATS, gente. Pois Quem é. diria, né? 5 anos de muita resistência, 5 anos, né, da nossa eterna busca, né, Márcia, por Sim. dignidade, por mais respeito, né, e por mais oportunidades. Sim. Gente, tá linda essa marcha. Márcia, você tá arrasando, Arthur também tá arrasando. Gente, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à quinta marcha da Visibilidade Trans da ATS. Um beijo, boa marcha para vocês. Muito obrigada, Tara. Agora nós teremos uma conversa sobre a proteção legal dos direitos de pessoas trans com o advogado colaborador da ATS, Matheus Tarsos. Oi, tudo bem? Meu nome é Tarsos, sou advogado, sou voluntário na ATS. Eu faço hoje mestrado com estudos sobre as associações civis LGBTQIA+, mais especificamente sobre associações trans. O meu estudo converge com o meu voluntariado na TS. Comecei a trabalhar na TS porque eu encontrei uma forma de devolver o que eu tive na minha vida, né? Então eu tive muitas oportunidades, tive muitos privilégios durante a faculdade e encontrei com as pessoas trans uma forma de retribuir essas oportunidades que eu tive. Comecei a me voluntariar na ATS e me deparei com várias questões de direitos básicos de pessoas cis, pessoas hétero, que as pessoas trans não tinham. Então, o próprio direito ao nome, que a gente aprende que é um direito personalíssimo, é um direito básico do ser humano, as pessoas trans ainda têm que lutar por isso. Então, eu me deparei com um mundo totalmente diferente de outras áreas do direito que eu estava acostumado a trabalhar. Tem algumas leis que elas são, por exemplo, leis federais, leis que já são mais concretas, né? É mais fácil porque você consegue judicialmente. Então, por exemplo, conseguir um tratamento pelo SUS, um tratamento médico. Agora, por exemplo, um ambulatório para pessoas trans, né? O protocolo transexualizador. Apesar de já ter uma legislação que é, entre aspas, recente, cabe ao município colocar no município, adequar. E aí, se o executivo é conservador, se o legislativo é conservador, se aquele município é conservador, é muito mais difícil você colocar isso em prática, né? Então, eu acho que, dependendo da legislação, você consegue resolver judicialmente. Então, eu, como advogado, resolvo muitas questões judicialmente. Retificação de nome, que já é consolidado, questão de saúde, que já é mais consolidado, né? Questões do SUS, mastectomia, silicone, etc. A gente consegue judicialmente. O juiz vai obrigar o plano ou o SUS a fornecer. Agora, esse protocolo transexualizador, por exemplo, é difícil porque caberia, em tese, ao secretário, né? O secretário da saúde do município, ou a secretária, colocar. Se é conservador, se ele não reconhece a pessoa trans como uma pessoa digna de direitos, ele não vai colocar, ele não vai implementar isso no município. Então, tem casos e casos. Muitos casos eu consigo e fico muito feliz por resolver judicialmente. Mas tem outros casos que é uma luta política mesmo, que é uma luta no legislativo, é uma luta partidária, é uma luta no executivo. Então, aí é bem mais difícil. Acho que você dizer que uma lei é, por si só, uma conquista, é difícil, porque você precisa aplicar essa lei, você precisa aplicar ela adequadamente. Então, a própria criminalização da transfobia, ok, é criminalizado, mas estão havendo condenações, né?
uma pessoa que agride uma pessoa trans, simplesmente por ela ser trans, essa pessoa é condenada de fato? Por exemplo, a primeira condenação sobre transfobia aconteceu em 2021, em maio de 2021. E foi de 6 meses. É uma pena relativamente baixa. Não está sendo aplicada adequadamente essa lei, né? Então, acho que uma forma de você aplicar de fato esses direitos que a pessoa conquista no âmbito legislativo, com uma lei, com uma portaria, com uma resolução, é você aplicar por meio de uma associação, por meio de um advogado, por meio de uma entidade que apoia essa pessoa trans, porque a pessoa trans muitas vezes não vai ter um entendimento de como funciona esse direito. Então, por exemplo, eu sofri transfobia, eu quero ir fazer um boletim de ocorrência, como eu faço? Eu vou chegar só na delegacia? Aí a pessoa trans vai na delegacia. O escrivão vai falar, não, mas isso não é transfobia, eu não posso fazer o boletim de ocorrência. A pessoa pega e vai embora. Então, ali não foi aplicado o direito dela, ela não teve o direito dela reconhecido. Agora, se ela procura uma associação, se ela procura um advogado, uma entidade, ela vai ter um apoio, vai ter uma rede de apoio, vai ensinar ela a ir fazer o boletim de ocorrência, vai realmente fazer o boletim de ocorrência, e aí o processo dela vai continuar. Então, acho que com essa fragilidade das pessoas trans, a rede de apoio é imprescindível. Então, acho que o trabalho da TS hoje é muito importante por causa disso. Tem uma rede jurídica, tem uma rede de psicólogos, psicólogas. Então, acho que isso é necessário para efetivar esses direitos das pessoas trans. É muito importante nós nos informarmos sobre os dispositivos de proteção para pessoas trans. Sim, também penso isso, Arthur. Lembrando que informação é fundamental. E os principais avanços em garantias para o direito das pessoas trans no Brasil vieram através do judiciário, enquanto por decisões do STF, enquanto o legislativo historicamente tem se omitido quanto a essas questões. Agora gostaria de exibir uma apresentação musical da cantora Flor Maria, chama-se Em Nome da Moral e dos Bons Costumes. Minha carne é tão real, apesar de você fazer esse carnaval. Nem adianta xingar, reclamar, me esfolar, correr meu nome pra geral. Sou torre forte, meu bem, a chave pra desconstrução, pra quem acha que é machão. Ah, vá. Um ato que nunca teve volta, sou a chave na porta e não espera destrancar. Um corpo político rejeita cair na sua teia do desconstruidão. Cê acha que ninguém tá sabendo e tamo rindo de você, dando discurso de moral. Babaca, fascista, racista, transfóbico, homofóbico e se acha o espertão. Babaca, machista, racista, transfóbico, homofóbico e se acha o espertão. Deixa eu te falar mais uma vez, e se eu tiver que repetir fica mais feio pra você. Deixa eu te falar mais uma vez, e se eu tiver que repetir fica mais feio pra você. Babaca, fascista, racista, transfóbico, homofóbico e se acha o espertão. Babaca, machista, racista, transfóbico, homofóbico e se acha o espertão. Babaca, fascista, racista, transfóbico, homofóbico e se acha o espertão. Babaca, machista, racista, transfóbico, homofóbico e se acha o espertão. Nossa,
Arthur. Achei muito tocante a performance da Flor Maria, sempre muito atual, trazendo um tom de crítica à realidade do que vivemos no momento, né? E desde sempre a gente fala momento atual, mas isso perdura, não é de hoje. Também, Márcia. E agora, vamos assistir uma entrevista da Rogéria Fernandes, que é da Coordenadoria da Políticas de Diversidade. Políticas para a Diversidade Sexual do município de Sorocaba, que vai falar sobre a importância de políticas públicas para pessoas trans. Boa tarde, eu sou a Rogéria, sou supervisora de ensino de carreira da Prefeitura Municipal de Sorocaba, sou mãe da Beatriz, que se declarou lésbica há mais de 10 anos, sou graduada em Pedagogia e fiz mestrado em Educação pela UFSCar, voltada às questões de gênero e sexualidade. E hoje eu estou atuando na Coordenadoria de Políticas para a Diversidade Sexual do município. Pensando na minha relação com essa temática e como ela se institui, quando a Beatriz se declarou lésbica, eu tinha pouco ou quase nenhum conhecimento do universo LGBT, né? E a gente se depara sem saber o que fazer, sem saber como agir e nem como acolher, né? O que gerou um certo desconforto na nossa família, na nossa casa, também pelo preconceito, mas por não saber como lidar, por não ter instrumentos e ferramentas para tratar da questão. Aí a gente iniciou uma busca e uma relação com a questão LGBT que eu carrego até hoje e que me trouxe até a coordenadoria. Eu participei do primeiro encontro de pais de LGBTs, que a doutora Edith Modesto veio formar a primeira turma em Sorocaba em 2013. E como mãe, aí depois desse processo eu fiz a pesquisa pré-dissertação sobre o grupo de pais de LGBTs, né, do município, então eu participava dos encontros também como pesquisadora, até hoje, né, chegar 2017, final de 2017, que eu assumo a Coordenadoria de Políticas para a Diversidade Sexual. Ter a coordenadoria no município já é um avanço, né? São poucos os municípios que têm um órgão do Poder Executivo na defesa da população LGBT. E Sorocaba também é um dos poucos municípios que hoje conta com o tripé da cidadania LGBT, que é um órgão do Poder Executivo, que é a coordenadoria, o Conselho LGBT e um plano municipal de ação para políticas públicas LGBT. Eu acho que a gente, entre avanços e tropeços, né, conquistas e derrotas, a gente vem caminhando, né? Eu acho que as relações são cíclicas e a gente vem agora, talvez, estejamos num período um pouco mais difícil, né? Mas que as questões, parece que está todo mundo mais à flor da pele, tem a questão da pandemia, que acaba ocupando o cenário e prejudicando um pouco a atuação no sentido de formações, encontros, que é mais a área que a gente atua, mas a gente continua com os grupos de pais de LGBTs e com o grupo de apoio à diversidade sexual, que acontecem na secretaria, lá na Santa Cruz, todas as terças-feiras do mês. E a gente fez junto, agora no último mês de dezembro, os pais e os jovens em confraternização, mas os encontros são separados, em espaços separados e, se necessário, em dias separados também. Mas, de modo geral, eles acontecem às terças-feiras de todos os meses. Eu acho que uma questão que em Sorocaba hoje é mais crítica é a questão da saúde, do atendimento, né? Já criou-se um fluxo no sentido da entrada pela UBS, né, para a população LGBT, mas a gente ainda precisa avançar mais. E hoje a saúde, acho que é a área que está sentindo mais o impacto da pandemia para atender todas as demandas que estão sendo impostas. Eu acho que a gente pode pensar que a gente avançou, que precisamos avançar mais, né? Sem nenhuma dúvida. Mas se a gente olhar para trás,
embora hoje não esteja bom, não está tão ruim quanto era antes. Eu acho que a possibilidade, essa geração mais jovem, no caso da Beatriz, né, a Bia está com 27, eles sequer sentem a necessidade de se declarar. Simplesmente são, e ponto. E quem não gostar, que se resolva com seus problemas, que vá procurar ajuda, terapia. O outro é que tem que lidar com as dificuldades, porque a dificuldade de lidar com a sexualidade do outro provém da dificuldade que a gente tem de lidar com a sexualidade da gente. Porque quando você resolve um problema fora do seu contexto, é fácil. Mas quando você está nesse emaranhado de coisas, lidar com essas questões é muito difícil. E aí eu vejo a minha geração, né, a sua geração, que enfrentou tanta dificuldade, né? Acho que a população trans ainda é a que tem mais dificuldade no processo de aceitação, de socialização, né, e de quebrar paradigmas e preconceitos. E aí a gente entra na questão de gênero e de sexualidade, que hoje a gente discute mais abertamente a questão da sexualidade, né? Então, ser lésbica, ser homossexual, e para quem está voltado o seu desejo afetivo sexual, né, com quem você se relaciona. E a questão trans, no senso comum, na família tradicional brasileira, eu acho que é um assunto muito recente que está sendo discutido. E aí a gente veio falando, né, as novelas trouxeram o assunto à tona, que acho que ajudou as famílias a problematizarem a questão. Mas ainda assim, a sexualidade fica no campo do privado, o que torna as relações muito mais fáceis, enquanto o gênero fica público. Então, isso grita para a população, o que acaba dificultando a aceitação das pessoas trans na sociedade. Mas eu acredito que, de modo geral, nós estamos avançando. Precisamos caminhar mais. Eu acho que a gente não pode parar, né? Eu falo que é diferente a gente ter um envolvimento com uma questão e estar comprometida com essa questão. A marcha trans sorocabana, né, que é a primeira marcha trans, né, específica, voltada à população trans do município, eu acho que é algo que marca o quanto Sorocaba vem buscando valorizar e colocar luz sobre a população trans. E aí eu queria, assim, para deixar uma mensagem, eu queria muito agradecer. Agradecer a ATS, agradecer o cuidado da ATS com a população trans, os serviços prestados com excelente qualidade, mas eu acho que é uma oportunidade de pessoas que carregam preconceito, assim como eu também tenho os meus, né? Acho que difícil alguém que tenha crescido nessa sociedade que não traga os seus preconceitos, mas na convivência, conhecer e conviver com pessoas trans e LGBTs de modo geral me proporciona a possibilidade de também ser uma pessoa melhor, né? De aprender mais e de entender que somos todos, embora diferentes, somos todos pessoas, né? E todas nós merecemos respeito. Não podemos esquecer da importância do poder público na garantia dos direitos das pessoas trans. Exatamente, Arthur. É função do Estado prover cidadania e dignidade a todos os cidadãos e cidadãs. Isso, obviamente, inclui as pessoas trans. Agora, nós vamos trazer uma performance da Flor, mais uma performance da Flor Maria, que vai nos acompanhar por toda essa apresentação da Marcha da Visibilidade Trans, com a canção Para Quem Leva a Vergonha no Bolso. E a Flor Maria está disponível nas plataformas digitais, Spotify, YouTube, YouTube. E por aí vai.
caprichou no batom, teve um ato imprevisível de cantar fora do tom, que foi pré-estabelecido nos pilares das leis, leis divinas, leis de quem? Na calçada meio fio, deixou a vergonha no chão, mandou ao mundo que pariu toda a sua confusão, acendeu o último cigarro antes que o barro já não funcionasse. Sempre foi a bicha estranha, não me toque, não chegue perto de mim. Você é homem, não mulher, Deus vai te castigar assim. O desgosto da família, a armadilha que ela caiu. Hoje ela tá cansada dessa gente que tem boca de esgoto. Levam no seu bolso merda, mão no bolso, mão na cara, tá no bolso e tá na merda. Quem tem que se envergonhar? Na calçada meio fio, deixou a vergonha no chão, mandou ao mundo que pariu toda a sua confusão, acendeu o último cigarro antes que o barro já não funcionasse. Sempre foi a bicha estranha, não me toque, não chegue perto de mim. Você é homem, não mulher, Deus vai te castigar assim. O desgosto da família, a armadilha que ela caiu, eu não sei não. Hoje ela tá cansada dessa gente que tem boca de esgoto. Levam no seu bolso merda, mão no bolso, mão na cara, tá no bolso e tá na merda. Quem tem que se envergonhar? Sempre foi a bicha estranha, não me toque, não chegue perto de mim. Você é homem, não mulher, Deus vai te castigar assim. O desgosto da família, a armadilha que ela caiu, eu não sei não. Hoje ela tá cansada dessa gente que tem boca de esgoto. Levam no seu bolso merda, mão no bolso, mão na cara, tá no bolso e tá na merda. Quem tem que se envergonhar? Uau, que importante essa representatividade da cantora Flor Maria, né? Muita força nessa apresentação dela, foi lindo de ver. Demais, demais, Arthur. E agora, o que a gente vai ver? Agora a gente vai falar sobre um assunto muito sério, que é a saúde psicoemocional de pessoas LGBTQIA+. Vamos assistir a entrevista da psicóloga colaboradora da ATS, Yasmin Ferraz. Olá, me chamo Yasmin, sou psicóloga e estou aqui representando a Associação Transgêneros de Sorocaba. Eu gostaria de falar por que a visibilidade trans é algo importante de ser discutido, de ser conversado, de ser visibilizado enquanto luta, enquanto ação, enquanto processo. É importante em relação aos direitos tantos que estão sendo negados para a população trans há muito tempo. Eu não sei se você já se deu conta do mercado de trabalho formal, mas quantas pessoas trans você consegue enxergar no mercado de trabalho formal? Isso não quer dizer que as pessoas trans precisam ser num lugar de transidentidade que seja lida enquanto uma pessoa trans. A pessoa pode ter uma expressão parecida com a transgeneridade ou não, mais passável, como a gente costuma falar. Mas em relação a esses direitos, em relação ao nome, em relação a pessoas adultas, a crianças trans que também existem e são muito invisibilizadas em seus direitos, crianças trans existem e estão nas escolas, estão em espaços, em residências. E muitas vezes as pessoas que cuidam dessas crianças não conseguem entender essa questão de gênero, de não se identificarem com o gênero designado, né? Então, uma coisa que é muito basal e que a gente ainda discute é a questão
do sexo, do órgão genital e de gênero, que nem sempre as duas coisas batem, né? E isso é tão básico, mas é tão difícil em relação às pessoas entenderem que é uma realidade, que não é o órgão genital que conta o que a pessoa é, não é o órgão genital que conta como a pessoa se identifica. E, aliás, para quem discorda disso, existem várias pessoas no mundo que não têm só um ou outro órgão genital e que têm alterações cromossômicas que as levam a algo muito mais abrangente. Na própria natureza também temos espécies que têm essa abrangência. Não é só menino ou menina, não é só feminino ou masculino. Tudo isso é uma construção social, né? Essa questão de roupa para a menina, para a mulher, tudo isso a gente construiu em sociedade, ou o oposto para o homem. E há pessoas que vêm quebrando isso e desconstruindo isso, que são as pessoas trans. Então, é isso, é lutar pela diversidade, é lutar pela inclusão, pela humanização, de não importar tanto o que está fora, mas o que está dentro da pessoa, o que realmente importa em relação a quem é essa pessoa, como ela se apresenta, como ela gostaria de ser chamada. São coisas básicas que significam viver e conviver em sociedade. Mas ainda é um tema muito delicado para muitas pessoas que não conseguem tanto lidar com isso. Da minha luta é por humanização e por um mundo que não critique, não abomine a diferença. Vamos tentar conviver juntos, juntas, juntos. É só isso, mas isso significa muito. É urgente nós desmistificarmos, né, a necessidade de atenção à saúde psicoemocional de pessoas LGBTQIA+, visto que essa população é colocada sob grande pressão por conta da violência e discriminação. Uma pesquisa realizada em 2018, somente com pessoas LGBTQIA+, mostrou que 62,5% delas já pensaram em suicídio. E olha que estamos falando de uma pesquisa que foi feita antes mesmo de toda essa situação pandêmica. E eu gosto sempre de lembrar, Márcia, que a homossexualidade só deixou de ser tratada como doença em 1990, um pouco mais de 30 anos. E ainda existe maus psicólogos com abordagens que prometem tratamento e cura ainda. Ainda mais a transexualidade só foi retirada do CID em 2018. Pois é, tudo muito recente, né? Isso só reafirma a importância da nossa luta. É isso aí. E agora vamos chamar mais uma apresentação da cantora Flor Maria, com a música chamada Fetiche, e ela terá uma convidada muito especial. Vamos ver quem é? Uau! E essa música eu dedico a todas nós, mulheres, que sempre temos nossos corpos e corpos fetichizados. Cê me vê como um objeto qualquer pra sua total satisfação pessoal. Romantiza a agressão, não tá nem aí pra minha opinião. Me cala com suas mãos fechadas, me usa pra sua diversão. Não sou mulher pra assumir o seu tesão. Chama os seus amigos, tenho assuntos a tratar. Não leve a mal, puro fetiche é coisa nossa, é pessoal. Não vá me dizer que eu tô sozinha, sem ninguém. Hei de encontrar alguém que possa me assumir.
pra sua total satisfação pessoal. Romantiza a agressão, não tá nem aí pra minha opinião. Me calar com suas mãos fechadas, me usa pra sua diversão. Não sou mulher, sim sou mulher, pra assumir o seu tesão. Chama os seus amigos, tenho assuntos a tratar. Não me leve a mal, puro fetiche é coisa nossa, é pessoal. Não vá me dizer que eu tô sozinha, sem ninguém. Hei de encontrar alguém que possa me assumir e me amar. Que eu tô sozinha, sem ninguém. Hei de encontrar alguém que possa me assumir e me amar. chamar os seus amigos, tenho assuntos a tratar. Não me leve a mal, puro fetiche é coisa sua, é banana. Legal, né, Márcia? A apresentação da cantora Flor Maria junto com a irmã. Eu tô realmente impactado. Sim, eu também gostei muito como elas se completam, né, na performance. Seguindo agora o nosso cronograma, lembra que estávamos falando sobre a importância das pessoas trans estarem sempre, né, a postos de batalha, em busca de direitos e sempre estarmos, né, seguindo, tentando conquistar, né, os nossos direitos e que ainda são dados como migalhas, né? Porque os pequenos avanços, eles vêm a dos passos e a gente não pode esquecer quem chegou antes de nós. Então vamos assistir a uma entrevista com o Thomas Victor falando um pouco sobre isso. Eu quero muito ouvir o que ele tem a dizer, porque ele é um ativista da causa trans e está sempre colaborando com a ATS. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer, Thomas Victor. Meu nome é Thomas, eu sou aqui de Sorocaba, tenho 26 anos hoje e eu me identifico como homem trans, pansexual. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o mês da diversidade, né? Diversidade trans, que é o melhor mês que a gente tem durante o ano todo. Infelizmente, a gente não teve a marcha presencial, mas a gente está aqui para tentar suprir essa falta, porque a marcha é importantíssima para a gente. Não só como uma festa para a gente celebrar a nossa vida, ainda mais diante desse ano de pandemia, mas também para a gente poder estar ali colocando a nossa cara na avenida, na rua, mostrando para todo mundo, ainda mais aqui em Sorocaba, essa cidade tão conservadora, que a gente está aqui para lutar e a gente está aqui para resistir também a todas as coisas que a gente merece ter e merece acessar. A gente olhando assim, para os anos anteriores, uma década assim, mais ou menos, a gente vê o quanto isso já melhorou, mas a gente ainda tem muita coisa para melhorar. Então hoje a gente vê os meninos mais engajados, tentando formar grupos. Aqui em Sorocaba a gente ainda tem pouco isso, mas eu acho que também falta um pouco pra gente uma representatividade ali na luta, como a gente tinha o Nery, por exemplo, e que hoje a gente não tem mais. Então a gente tem essa falta de representatividade pra gente poder olhar e tentar seguir, tentar alguém ali pra liderar, né, essas pessoas. A gente tem muitas mulheres trans, muitas travestis nessa luta, que são ali referências, mas a gente tem poucos homens trans ali na frente da luta. A gente tem muita visibilidade de homens trans em outras áreas, né? E principalmente na mídia, a gente tem vários youtubers, várias pessoas assim em outras áreas. E
e que nem sempre a gente se sente ali representado. Então, acaba criando essa divisão um pouco. Mas é muito importante que a gente tente sempre se agrupar, né, ao máximo, e entender que é importante a gente estar na luta, por mais que seja uma coisa muito cansativa e muito desgastante pra gente. Tá ali o tempo todo conversando e tentando se reafirmar e lutando e batendo o pé. A gente sabe que é um lugar de adoecimento também, mas é importante que a gente lembre que é necessário e que o que a gente plantar hoje, a gente provavelmente não vai colher amanhã, mas alguém vai colher. E é que a gente não quer que essas pessoas passem pelo mesmo que a gente passou ou que as pessoas passaram anos atrás. Então a gente sabe que o que a gente tem hoje foram coisas que o Nery e a geração dele plantaram, gerações mais antigas tiveram ali lutando e também passaram por muitos perrengues para a gente ter esses acessos que a gente tem hoje. Aqui em Sorocaba a gente tem a ATS, a gente tem os coletivos, a gente tem pessoas cada vez mais entrando dentro da universidade pública, a Universidade Federal que a gente tem aqui. E isso é importantíssimo, isso é uma conquista imensa. É um passo muito grande para uma cidade tão conservadora como é Sorocaba. Só que a gente ainda precisa de mais, a gente não pode se contentar com esse pouco que a sociedade fica o tempo todo tentando dar pra gente. Então, é lembrar que, isso é ótimo, a gente conquistou isso, mas qual é o próximo passo? Né? Qual é a próxima coisa que eu vou estar ali tentando conquistar? Agora a gente tem mais pessoas acessando a universidade. Maravilhoso, mas e quando a gente pode ter muito mais? E quando a gente pode ter professores dentro daquela universidade? Porque a gente não tem professores trans lá dentro. Então, o tempo todo tentando visibilizar tudo isso, toda a nossa luta e o quanto a gente pode alcançar junto. Agora a gente tá sendo criado, né, um time de futebol dos meninos, e eu acho que isso é muito importante. Por mais que seja um esporte, a gente tá ali também para poder se divertir, aquilo também é um grupo de apoio. E isso é uma coisa importante pra gente o tempo todo tá lembrando que a gente tá ali junto, no momento de lazer, mas também é um momento de união, também é um momento de afeto entre a gente, da gente poder conversar sobre outras coisas, trocar as nossas vivências, porque a gente não consegue viver sozinho. E eu acho que isso é uma coisa que a pandemia trouxe muito pra gente, uma coisa muito importante que aconteceu, que a gente sozinho é muito mais difícil. Então, esse momento de ficar recluso, de ficar isolado, trouxe muitas coisas à tona, muitas necessidades, muitas precariedades que a gente ainda tem e que a gente poderia ter achado que já tinham sido supridas e que não foram. Então, os projetos sociais que foram surgindo, mostrando que a gente pode se ajudar e que a gente precisa estar ali, um pelo outro, tentando dar uma mão, tentando dar uma força que seja, ou apenas trocando um afeto, né? Porque a gente precisa disso, mostrar que a gente está ali, que a gente não está só naquele vazio da tela, da mídia, que é uma coisa que também tem trazido também um grande problema, mas também pode ser uma grande solução. Da gente estar ali cada vez mais público, tá mostrando a nossa vida, mostrando a nossa trajetória, e isso, de certa forma, vulnerabiliza muito a gente. A gente é muito mais atacado, a gente é muito mais visto e invalidado, de certa forma. E eu entendo que muitas pessoas não queiram se engajar na militância por isso, porque vão sentir essa violência de uma forma muito forte. Mas é importante que a gente também use a mídia como uma forma de subversão disso tudo, da gente mostrar que a mídia é uma potência e que através da mídia a gente pode muitas coisas. E a gente tem muitos influencers hoje mostrando que isso é possível. A gente tem a Leandrinha Duarte, que usa o Instagram, os meninos que fazem do YouTube também um portal para trazer informação e acabar com essas fake news, essas coisas horrorosas que a gente lê por aí, que estão o tempo todo desgastando a nossa imagem, o tempo todo trazendo notícias ruins e tentando acabar com tudo isso que a gente já construiu. Mas a mídia, ela tá aí e os avanços estão aí pra gente também utilizar deles para poder trazer essa informação para as pessoas. Mostrar que a gente não é só uma pessoa trans, mas que ser trans é importante e que não é motivo de vergonha. Que a gente também tem uma vida, mostrar a vida que a gente leva, mostrar as coisas que a gente precisa e o quanto a gente é afetuoso uns com os outros, o quanto a gente pode se ajudar, mesmo que a gente não tenha tanta coisa para dar, né? Às vezes a gente não tem nada, mas a gente tendo afeto, a gente tendo carinho com outra pessoa, a gente vai ajudar ela de uma forma incrível, assim. Então, eu acho que por mais desgastante que seja a gente tá nessa luta de ontem, de hoje e do amanhã, a gente tem que lembrar que o amanhã vai acontecer independente.
e que é uma forma da gente fazer diferente e é uma forma da gente fazer melhor, né? É uma forma da gente alcançar uma outra pessoa, uma forma da gente trazer uma outra informação, da gente ajudar uma outra pessoa e também da gente, sei lá, tentar fazer algo diferente. Então amanhã é sempre uma possibilidade pra gente entender que a nossa vida não precisa ser necessariamente dessa forma, né? A gente não tá preso nisso, a gente, com a luta, a gente pode chegar no amanhã e no amanhã melhor. Um amanhã de conquista, um amanhã de vitória, um amanhã de outro governo, um amanhã de espaços que hoje a gente pode nem sonhar, mas que talvez o amanhã aconteça. Amanhã a gente vai conseguir fazer, amanhã a gente vai conquistar, amanhã a gente vai conseguir sorrir, a gente vai conseguir amar, amanhã o afeto talvez seja melhor, amanhã talvez eu não tenha que passar por isso. E eu acho que isso é importante. O amanhã é o nosso objetivo, é o que faz a gente continuar indo cada vez mais. É a nossa força. Geralmente eu costumo falar para as pessoas, eu sei que em algum momento a gente escolheu se amar, porque a gente não sabe o que a gente teria que enfrentar, as coisas que a gente teria que passar. Em algum momento a gente escolheu que a gente ia se escolher e a gente ia se amar, e a gente tem que se lembrar disso o tempo todo. De que a gente se ama e que a gente se escolheu, para que a gente tenha força para chegar sempre no amanhã. Tão bom e necessário ouvir as palavras do Thomas Victor, não à toa. Exatamente, Márcia. Precisamos estar atentos a tudo isso que o Thomas trouxe na sua fala, porque tudo isso são direitos adquiridos no passado, através de um passado de muita luta, mas precisamos lembrar que ainda tem muito a ser conquistado, né? Sim. Agora vamos para mais uma performance da maravilhosa e necessária Flor Maria. Lembrando que se você quiser ter acesso ao material dela, tá tudo disponível no YouTube, Spotify e por aí vai. Com vocês, a apresentação da cantora Flor Maria com a música Geni Crucificada. Eu sou o pão que veio do céu, o cara da salvação, o grande Papai Noel. Sou essa nação lutando por liberdade, refugiados, excluídos, só querem amor. Eu sou aquela canção de Buarque, Chico de Holanda, Buarque, Jesus. A puta e a santa, cuspida, escarrada, apedrejada e crucificada, Geni Jesus. Só não vê quem não tem olhos, na alma compaixão, só julga e me põe uma coroa de espinhos. Pilatos, pastor, eu sou aquele, meu povo no morro, que sangra e que sofre nas mãos de carrascos. Assim como um dia sofri nas mãos de juízes do meu povo, com orgulho morri numa cruz. Só não vê quem não tem olhos, na alma compaixão, só julga e me põe uma coroa de espinhos. Pilatos, pastor, só não vê
quem não tem olhos na alma, compaixão, só julga e me põe uma coroa de espinhos. Pilatos, pastor, só quer gritar, cuspir e jogar pedras. Maldita Geni. Como as canções da Flor Maria nos fazem refletir sobre as nossas próprias vivências, não, Arthur? Fiquei bastante emocionado também, Márcia, e estou aqui refletindo e pensando sobre tudo isso. Tem muitas pessoas cis que devem estar nos assistindo, né, Arthur? Que tal a gente mandar uma mensagem para essas pessoas? Para quem não está familiarizado com o termo cis se refere, é um termo que se refere à abreviação de cisgênero. Cisgênero é toda pessoa que não é trans. Trans são aquelas pessoas que não se adequam ao gênero que foi atribuído ao nascimento. E a pessoa cis é aquela que está confortável com o gênero que foi atribuído ao seu nascimento. Bacana, Arthur. Excelente explicação. Vamos continuar conversando sobre esse tema agora com Maria Andréia Mendes, que é uma importante aliada da causa trans aqui de Sorocaba. Bora lá ouvir a Andréia? Vamos lá, Márcia. Eu sou a Maria Andréia, eu sou assistente social aqui em Sorocaba e estou envolvida aí com a causa LGBTQIA+, já faz uns 10 anos, mais ou menos. Eu me vi mãe de uma menina cis, lésbica, e eu fui entender, né, essa situação, então fui estudar, li alguns livros, conheci algumas pessoas, e aí eu entendi que a minha filha estava numa situação de vulnerabilidade, mas eu entendi também que tinha outras pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade, como as pessoas trans. Como profissional do assistente social, é nosso compromisso ético, político, de ser pela minoria. Então, entendo que cada profissional ela vai se aprofundar em alguns conhecimentos mais que outros. Então, vai ter sempre aquela assistente social que ela vai militar mais pela causa negra, da mulher. Então, tem esse perfil. E a minha, eu escolhi estudar, aprofundar e militar pela causa trans. Apesar, né, de saber que não é meu lugar de fala, mas é o meu espaço como aliada. Então, nesse contexto, então eu tenho esse compromisso de estar em lugares onde há outras assistentes sociais e ali eu estar falando e explicando a minha causa, né, a bandeira em que eu milito, para que elas entendam e também posso também trazê-las para essa militância também. Porque eu me entendo como uma cidadã ativa, aquela pessoa que busca dar oportunidade e para outras pessoas também conquiste a sua cidadania, que conquiste os seus direitos. Então eu busco no meio do trabalho, na academia, na família, proporcionar situações em que possa fazer reflexão nesses lugares, para que essas pessoas entendam que nosso mundo é diversificado, em que a diversidade é muito bem-vinda, que é necessária e que elas serão pessoas melhores, serão pessoas que a vida terá um sentido, afinal de contas, ela vai ver o mundo com muito mais leveza e, ao mesmo tempo, ela vai estar fazendo um bem danado para todo mundo, para ela, para o próximo, para a pessoa trans, para todo mundo.
E reconfortante ouvir a fala da Maria Andréia. É muito importante a presença desses aliados que compreendam a luta e a causa trans e que possam lutar com a gente também. Importante mesmo, né, Arthur? Até porque não custa nada. Aqui em Sorocaba nós temos uma instituição que organiza a luta sociopolítica de pessoas trans em Sorocaba, que é a ATS. Eu queria chamar uma entrevista com a nossa presidenta, Tara Wells, e nossa diretora administrativa, Augusta Neves, para nos falarem sobre o histórico de atuação da ATS aqui na cidade. Olá, gente, eu sou a Tara Wells, estou como presidenta da Associação de Transgêneros de Sorocaba, sou uma das cofundadoras da associação, sou uma mulher trans, feminista, transativista, sou graduada em serviço social, estou como conselheira municipal dos direitos da mulher, sou a primeira mulher trans a ser eleita como conselheira há mais de 32 anos, né, de existência do conselho, e luto há mais de 30 anos aqui na cidade de Sorocaba para que as pessoas trans tenham mais direito e respeito. O meu nome é Augusta Neves, eu sou mulher trans, também sou militante da causa aqui em Sorocaba. Eu comecei a me aproximar da militância ali perto de 2016, 2017, estou na ATS desde 2018. Na ATS eu estou como diretora administrativa e é onde desde então eu venho tentando dar um significado à minha existência, assim, de certa forma, porque a militância ela é como se fosse a liga do que eu sou, do que eu faço. Então, para mim é muito importante estar onde eu estou e fazer o que eu faço hoje. E falar um pouco da ATS, né, da existência da ATS, quando a gente se reuniu e a gente decidiu a não ser mais um puxadinho na sigla LGBTI, sim, que ter uma associação que pensasse e se debruçasse sobre as nossas especificidades, isso foi um momento de muita reflexão, mas ele também é uma continuidade da luta das pessoas trans na cidade de Sorocaba, que foi, e tomara que não continue sendo uma cidade muito preconceituosa, mas lembrar um pouco da história de sobrevivência das pessoas trans. Eu entro para a militância na década de 90, quase no final, né, em 1998, e entro pela ONG Girassol, que era uma ONG GLS ainda, né, que a gente nem falava em identidades trans, ainda a sigla era Gays, Lésbicas e Simpatizantes. E a gente vivia um cenário de muito preconceito e de muita discriminação aqui na cidade de Sorocaba. A gente não poderia exercer o nosso direito de ir e vir sem apanhar da polícia, sem sermos enquadradas ainda na lei da vadiagem, né, por não termos registro na nossa carteira profissional. Não tínhamos direito de ter o nosso nome social respeitado. Ainda nessa época a gente falava o nome de guerra. Não que não fosse uma guerra, mas a gente Era uma guerra. Era uma guerra. Era uma guerra. Né? Era uma guerra, mas que mesmo assim a gente não tinha identidade. Os nossos nomes não eram respeitados, os nossos direitos enquanto cidadãs e cidadãos não eram respeitados. E a lei era a lei das ruas, a lei da prostituição. E a gente caminha aí para 2004, quando a gente tem aqui em Sorocaba o nosso primeiro seminário com o tema Travesti Respeito, que foi o primeiro, acho que foi o embrião mesmo, quando a gente se reuniu e a gente, com o apoio, né, de alguns militantes de outras cidades do interior, a gente decidiu, sim, dar um basta em toda a violência que a gente sofria aqui, tanto a violência por parte das abordagens policiais, a gente sofria violência quando a gente ia ao centro comercial aqui na cidade. Só para vocês terem uma base, a gente tinha que esperar um vendedor, por exemplo, numa loja, ele ter coragem de chegar até a gente para nos atender. Eles ficavam no jogo de empurra, assim, para ver quem ia chegar e atender a gente. E eu fiz parte, né, do movimento com uma amiga. A gente decidiu enfrentar a luz do dia, né? Porque enfrentar à noite a gente já estava habituada. Mas a gente decidiu tomar para nós esse direito
né, do direito de viver à luz do dia e de vivenciar situações muito normais, né, para as pessoas cisgênero, mas que para a gente era um momento de muita reflexão e de muita coragem. Um exemplo que eu acho que diz muito sobre isso é que a gente decidiu assistir um filme no cinema. A gente foi assistir um filme e na fileira que a gente sentou, ninguém sentou. Ninguém sentou dentro da sala do cinema. Assim, na fileira que a gente estava, tinha mais de 30 lugares. Ninguém sentou. Teve gente que assistiu o filme em pé, só para não sentar na mesma fileira que nós. Então, já conversando, né, com o tema da marcha, né, que são as guerras de ontem, era exatamente esse cenário que a gente vivia. A gente bateu o pé, né, eu com as minhas amigas da época, que muitas não estão aqui para contar essa história. Então, eu, como uma sobrevivente ainda, eu me sinto na responsabilidade, né, para que essa geração de hoje, ela também entenda que, para a gente chegar na TS em 2017, muitas de nós apanhou muito da vida, da rua, do poder público, com a falta de políticas públicas, com a falta de acesso à saúde, à educação, até a falta de acesso de oportunidades de trabalho, e muitas de nós teve só a prostituição como um caminho, como uma forma de sobrevivência, e muitas de nós dessa época foram sugadas, foram tragadas por esse aprisionamento social que ainda a gente tem alguns resquícios ainda hoje. Então, o tema da marcha ele vem esse ano justamente para criar esse diálogo geracional, que é a gente compreender que as gerações anteriores travaram guerras que galgaram o caminho para a construção, tanto das lutas que a gente trava hoje em dia, quanto das conquistas que nós temos hoje em dia. E já conscientizar também as pessoas que a gente não sabe o que vem no futuro, porque a gente bem vê atualmente que conquistas sociais elas são sempre passíveis de serem retiradas a qualquer momento, dependendo do contexto sociopolítico em que a gente vive. Então, esse diálogo geracional ele vem com esse objetivo de provocar essas reflexões nas pessoas, especialmente nas pessoas trans, mas também nas cis, porque as pessoas cis elas podem também ser aliadas da causa. E aí, essas guerras do passado aqui em Sorocaba, elas também proporcionaram a construção da ATS, né, que surge ali a partir do ano de 2017, de forma mais formal, falando, com registro formal, porque a ATS ela já vinha atuando informalmente há vários anos aqui na cidade, né, Tara? Muito, porque a gente nunca se sentiu representada dentro do movimento LGBT, né? Porque quando você fala do movimento LGBT, o T está lá naquele, como eu costumo dizer, é um puxadinho da sigla, mas a nossa realidade, as nossas especificidades, as nossas necessidades ainda estão muito longe de estarem a contento. Eu digo isso, a gente tem aí em 2018, que a gente teve o direito, né, o direito garantido de retificar o nosso nome. Eu entrei na faculdade depois disso, e ainda tive que pagar a minha faculdade com o dinheiro da prostituição. Então, assim, quando a gente fala de privilégios, as lutas e as conquistas das pessoas trans, não são privilégios, são conquistas à base de muito sacrifício, de muita resistência, muita resiliência e muita insistência também, porque se manter viva hoje num país que mais mata pessoas trans é um ato de resistir, é um ato de dizer para o sistema que sim, eu estou viva, sim, eu sobrevivi, sim, eu estou aqui e sim, eu vou bater com os 2 pés na porta de todo o preconceito que tentar me vetar. E aí, sobre as lutas que a gente tem travado atualmente em Sorocaba, eu acho que cabe a gente até enumerar algumas das ações que a gente conseguiu conduzir e que a gente atualmente ainda conduz aqui na cidade enquanto associação. A gente já teve algumas iniciativas bem de bastante sucesso, eu diria assim, por aqui, né? A gente teve o projeto do cursinho Prepara Trans no passado, que foi um curso que durou 2 anos e meio. A gente iniciou em 2018 e fomos até
É 1 ano e meio, na realidade. 1 ano e meio, 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio em que a gente atendeu aproximadamente umas 50 pessoas LGBT, porque a primeira turma que a gente formou foi somente de pessoas trans, mas as turmas seguintes a gente acabou não conseguindo preencher completamente somente com pessoas trans, então a gente abriu para o público LGBT, mesmo sendo uma associação que tem uma atuação voltada para o público trans, e a gente conseguiu atender por volta de 50 pessoas num período de 1 ano e meio, num cursinho preparatório que era exclusivo para essas pessoas e que trazia tanto a revisão das disciplinas finais do ensino médio, quanto uma preparação para concursos públicos e para vestibulares. A gente também teve antes de 2018, que foi quando saiu a decisão do STF em favor da retificação das pessoas trans com procedimento simplificário no cartório, a gente fez aqui uma iniciativa de um mutirão para a retificação do prenome. Porque naquela época, para as pessoas trans conseguirem o direito à retificação, era necessário ingressar com um processo na justiça, apresentar laudos de tratamento psicológico, né, psiquiátrico, endócrino. Às vezes era exigido pelo juiz a apresentação de uma série de testemunhas que atestavam que a pessoa trans vivia de fato como ela afirmava viver. Então era um procedimento muito mais exaustivo, custoso também, que já era um filtro que delimitava o direito à retificação, simplesmente por ser custoso. Então a gente fez esse mutirão numa parceria com a Defensoria Pública, onde a gente atendeu aproximadamente 30 pessoas trans aqui de Sorocaba e região, e foi dada a elas a possibilidade de conseguir um atendimento no sentido de ingressar com processos para retificação do prenome de forma gratuita. A gente anualmente organiza a Marcha Trans. A Marcha Trans aqui em Sorocaba ela existe desde 2018. A gente costuma fazer a marcha presencialmente, mas desde o ano passado a gente não tem conseguido organizar a marcha de forma presencial por conta da pandemia. A gente está na nossa 2ª edição online, agora em 2022. Em 2020 é até estranho lembrar como a gente ainda conseguiu fazer a nossa marcha presencialmente, porque a marcha acontece no fim de janeiro e aqui no Brasil a pandemia foi explodir mesmo em março. Então em 2020 a gente ainda fez uma marcha presencial, 2021 a primeira online, e aqui estamos na nossa 2ª edição online, que é a nossa 5ª edição da marcha. Que é o evento que acho que tem como maior objetivo trazer uma união maior entre as pessoas trans, conscientizar sobre a necessidade delas estarem próximas da luta, da associação e compreenderem o que vem a partir dessa luta. A gente também tem atualmente 2 programas de assistência principais na associação voltados exclusivamente para pessoas trans em situação de vulnerabilidade, que são o programa de distribuição de cestas básicas e kits de higiene. Quantas pessoas aproximadamente são atendidas nesse programa atualmente, Tara? Então a gente tem atendido em média 50 pessoas por mês. 50 pessoas por mês retiram conosco uma cesta básica e um kit de higiene e profilaxia, porque a gente coloca álcool em gel, máscaras nesses kits. Sabonete, visando o contexto de pandemia mesmo. E a gente tem também o nosso programa de assistência psicoterapêutica. A gente tem uma equipe de psicólogos voluntários e estagiários em psicologia que atuam dentro da ATS para prestar assistência a pessoas trans que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica e psicoemocional. Mas eu acho importante a gente falar também que quando a gente fala em acesso, a gente fala também em permanência. E quando a gente fala que a partir do nome, né, que a gente se identifica, se reconhece enquanto um ser social, enquanto um cidadão, mesmo a gente tendo hoje o acesso à retificação dos nossos documentos, esse processo ainda não é um processo que muitas e muitos de nós que têm acesso. Por quê? Porque ele não é um processo gratuito. Então, para você dar entrada no processo, mesmo que, entre aspas, ele esteja mais facilitado, ainda muitas pessoas trans estão longe, né, de ter uma oportunidade de trabalho. Muitas de nós ainda não sabem nem escrever o próprio nome,
muitas de nós que acessam os espaços de educação não permanecem, porque tem a questão do banheiro, tem a questão de não ser garantido o acesso a usar o banheiro. Imagina, a gente está em 2022 e a gente ainda está brigando pelo direito de usar o banheiro de acordo com a nossa identidade. A batalha é por usar o banheiro, para a gente poder ter noção do quão atrás a gente ainda está, né? A gente está brigando simplesmente para conseguir usar o banheiro. E a gente né, como eu falei, a gente vive num país que mais mata pessoas trans, mas é um país hipócrita, porque esse mesmo país que nos mata de dia é o mesmo país, é as mesmas pessoas que nos procuram à noite, né, entre quatro paredes, para realizar os seus fetiches mais diversos. Então, assim, a gente vive nessa sociedade que tenta vetar o seu direito, porque quando você está lá na esquina, quando você está nessa ilha, né, de aprisionamento social, que essa sociedade machista, essa sociedade hipócrita que te lança lá, é mais fácil para ela te encontrar. Eu vejo que o difícil para essa sociedade é ter que cruzar com você em lugares onde ela acha que é privilégio só dela estar. Então eu acho que tem esse movimento também, né, que nos impede de realmente a gente acessar e permanecer nos espaços socioocupacionais. Então eu quero chamar a reflexão, tanto as pessoas trans quanto as pessoas cis que estão nos assistindo, para a importância de apropriarem-se da sua existência, das causas que lhes são necessárias e que façam algo a respeito disso, porque o mundo ele não muda sozinho. O mundo ele muda a partir dos nossos desejos e das nossas ações. Então, se é necessário que você se movimente para que o mundo melhore para você, se movimente. É isso que eu digo. E obrigada a todos e todas que nos acompanharam até esse momento. E continuem assistindo, que a gente ainda tem aí o encerramento oficial e mais uma atração artística. Importante lembrar que dá para acompanhar todo o trabalho da TS pelas mídias sociais e também pelo site, que é www.associacaltransgênerosorocaba.com. Então, caso vocês queiram conhecer mais o trabalho da TS, também queiram se aproximar mais, basta nos procurar pelas mídias sociais ou também pelo site. E caso você que está nos assistindo queira contribuir com os trabalhos da associação, a ATS recebe doações de materiais e equipamentos de escritório, alimentos e também no formato de doações em dinheiro. Para esse último caso, a ATS possui 2 chaves Pix, que estarão em algum canto dessa tela aqui. É isso aí, Márcia. Então, eu gostaria de agradecer a todos os profissionais voluntários e a todos os colaboradores que participaram com as entrevistas. Gostaríamos também de agradecer ao Sesc Sorocaba, que nos auxiliou com toda essa estrutura para que o evento rolasse, ao Billy Medeiros, que auxiliou na parte de iluminação, né? E, por último, quero agradecer imensamente a você que está nos acompanhando aí em casa e ao meu companheiro de apresentação, Arthur. E para encerrarmos os agradecimentos, gostaria de agradecer também a Flor Maria, que foi a cantora que participou com os números musicais. E também gostaria de deixar aqui os dados de contato para show dela e mídias sociais. Vai estar sendo exibido na tela, né? Sim. E para encerrar com chave de ouro esse dia, chamar mais uma apresentação dela com a música Solidão. Muitas vezes nos é negado o amor, né? Nos é negado aquele afeto, né? Que muitas, né? Algumas têm isso muito bem trabalhado, outras nem tanto, né? Que é aquele ter alguém junto ou andar de mãos dadas na rua. E esse é uma coisa que nos é negado com frequência. Então, essa composição ela fala sobre a solidão dos nossos corpos e corpas.
medo de estar só, morrer só. Acompanha todo dia. Todo dia a mesma agonia. Ela ama companhia pra rir e chorar, mostrar suas poesias, compartilhar momentos antes de dormir, deitada, só calada, não consegue digerir. A realidade que lhe cabe, solidão, por mais que acabe, será sempre solidão. Compartilhando suas vivências em vão. Mulher travesti, solitária. Sempre disposta a receber uma migalha de afeto, de carinho ou coisa que o valha, mas esquece que todo dia é mais batalha. Pra andar de mãos dadas não me servem, que chorem caladas. Só entre quatro paredes é que valem a pena, pra gozar ou até rezar uma novena. Travesti nossa que estás nas ruas, que profanizados são os vossos nomes, que venha a vós os vossos reinos, pois merecedoras são de ser rainhas. Bendita sois vós e todas as mulheres, bendito é seu fruto profanizado, mas que é sagrado. Deusa travestis, mãe de todas nós, livrai seus corpos de balas, tijolos, lâmpadas e todo mal, pois merecedoras são do amor, carinho e toda a compaixão. Cobre a todas com seu manto de transparência, agora e na hora de sua morte. Bendita seja Dandara dos Santos, Lorena, Mateusa e todas as travestis e mulheres trans brutalmente assassinadas. A woman.